O papai chegou! O papai chegou! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, moças, moços, rapazes e outros! Vem com a gente no nosso curso aqui, o ETEC Fácil. E hoje aqui nesta aula nós vamos apresentar para vocês aí na ETEC Fácil. Nós vamos falar um pouco sobre análise imediata e separação de misturas. Eu sou Paulette Blue! Mentira, eu sou o Paulette Pantanal! Eu vim lá do... Cala a boca, eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais respeito. E aí nós vamos resolver alguns exercícios. Eu quero que você fique aí enquanto eu preparo a lousa. Já preparei a lousa! Nossa, que fácil. A gente vai resolver alguns exercícios aqui, ó, através de muitos pedidos e algumas ameaças. O exercício do Senai aí de 2017. Olha aí, o que o exercício está falando? A figura... Cala a boca. Esquece isso. Vamos olhar essa figura. Eu vou agilizar a tua vida. Isso daqui é um equipamento muito utilizado nos laboratórios de química. Para quê? Para fazer a separação de substâncias que compõem uma mistura. E essas substâncias, elas apresentam temperaturas de ebulição, ou seja, a passagem do estado líquido para vapor, muito diferente entre elas. Então, no exemplo aqui do exercício, ele está dizendo que você tem uma mistura de água com sal. A água, ela evapora em que temperatura? A 100 graus? E o sal? Nossa, não sei. Ele evapora mais do que 1000... Eu bati aqui sem querer, foi sem querer. Vai mais do que 1000 graus Celsius. Então, eles têm temperaturas de ebulição, passagem do estado líquido para o vapor, muito distante entre eles. Então, eu posso fazer a separação dessas misturas através de um equipamento chamado de destilação simples. E aí você vai me perguntar, o que consiste o equipamento de destilação simples? Bom, a gente tem um bico de Bunsen que é exatamente esse aparelho aqui. Ele vai ser responsável por gerar a chama, por aquecer. Nós temos também um balão de vidro. E esse balão de vidro é onde vai estar a nossa mistura. Nesse caso aqui, aqui dentro vai ter água mais sal. E conectado diretamente no balão de vidro, nós temos aqui, o que vocês podem olhar aqui, essa tampa de caneta é um tubo de vidro que está conectado diretamente a esse balão. E esse tubo de vidro, ele vai dar para um Erlenmeyer. Esse tubo de vidro aqui, ele vai ser envolvido por um rótulo de vidro, que é esse que tem no desenho. Então, o que vai acontecer? Quando eu esquento essa mistura, quem que vai evaporar primeiro? A água ou o sal? A água. E aí, o que vai acontecer? A água, ela vai evaporar, subir aqui esse vidro e atingir o outro tubo de vidro, que seria esse tubo aqui de caneta, o interno ao envoltório dele. O vapor de água, ele vai passar por esse tubo de vidro. E o que vai estar acontecendo ao redor desse tubo de vidro? Tá vendo essa mangueira aqui, ó? Ela vai estar ligada a uma torneira de água. A torneira de água vai estar aberta, aí a água vai entrar aqui por esta mangueira e vai envolver todo esse tubo de vidro. Repara que esse tubo que está conectado diretamente ao balão de vidro, ele vai ser só resfriado por essa água. Essa água não
vai atingir o interior do tubo de vidro. E aí o que acontece? Quando o vapor de água ele atinge esse tubo de vidro, as paredes desse tubo de vidro não estão sendo resfriadas pela água? O que vai acontecer com o vapor de água quando ele se deparar com as paredes frias desse tubo de vidro que está conectado diretamente ao balão? O vapor vai fazer o quê? Vai se condensar, ou seja, o vapor vai voltar para o estado líquido. Aí, esse tubo de vidro que está conectado diretamente ao balão, ele vai estar fazendo com que o vapor se transforme em água, e essa água ela vai ser escorrida, vai ser pingada aqui no Erlenmeyer. Então, o que acontece? Primeiro a gente aquece, o vapor sobe, atinge o tubo de vidro, ele é resfriado, porque as paredes desse tubo de vidro estão recebendo uma água, e aí o vapor ele é condensado, ele é transformado em líquido, e esse líquido ele vai se depositando, ele vai pingando no Erlenmeyer. Aí até vale a pena a gente falar, é assim que a gente faz a pinga, não vai pingando? Por isso pinga. Tudo bem? Tranquilo? É assim o processo de destilação. Ah, mas e o sal? O sal ele vai evaporar numa temperatura muito maior do que o bico de Bunsen está fornecendo. O bico de Bunsen, ele vai fornecer aqui uma temperatura, sei lá, de 200, no máximo, sei lá, não muito. A gente regula ele, né? Ele vai estar recebendo uma temperatura aí suficiente para fazer com que a água ela evapore, mas não evapore o sal. E aí, com base nesses conhecimentos, vamos resolver a questão aqui. Durante a separação, as mudanças de estado físico que ocorrem no equipamento 1 e 2 se dão respectivamente por... O que está acontecendo primeiro? O que está acontecendo primeiro? Primeiro eu aqueço a minha mistura, aí eu tenho que os vapores de água atingem o tubo que está conectado diretamente ao balão, e aí o que acontece com o vapor de água? Ele vai se resfriar. Então primeiro eu aqueço e depois eu resfrio para separar a água do sal. Então vamos lá, ó. Com base nisso, o que está acontecendo aí respectivamente? É um aquecimento e um aquecimento? Não, não é. É um resfriamento e um aquecimento? Primeiro eu tenho que aquecer, depois eu resfrio. Letra C, aquecimento e resfriamento. Pô, cara, nem vou ler o resto, acabou. Tranquilo? E vamos resolver aqui, ó, o último exercício, ETEC 2018. Um procedimento permite para separar, ele quer saber qual é o procedimento que vai separar aqui uma mistura de água e óleo de cozinha. São dois líquidos immiscíveis, ou seja, é uma mistura heterogênea. Qual dessas alternativas aqui é um método de separação líquidos immiscíveis entre si? Vamos lá. É a A, B, a C, a D ou a E? É a letra A, é a decantação. Pô, mas como que eu sei disso? Quer saber? Chega mais aqui, ó, gente, ó, no ETEC Fácil. Aí eu te explico. Gente, até logo. Até mais.